Olá, está no ar mais um programa Com a Palavra, espaço destinado pela TV Câmara para que os vereadores apresentem o balanço das ações e projetos realizados dentro do mandato. E este programa é especial para apresentar as principais iniciativas do ano de 2019. Neste programa, o nosso convidado é o vereador Kleber Fernandes, do PDT, líder do prefeito na Câmara. Vereador, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vereador, o senhor, como líder do prefeito na Câmara, como eu falei agora há pouco, tem uma missão aqui de procurar sempre buscar o diálogo e o entendimento sobre matérias de interesse do Executivo. É um desafio ser líder da Prefeitura? É um grande desafio, até porque nós temos aqui no Parlamento 29 representantes da população natalense. São 29 vereadores, cada um com um perfil, cada um com suas bandeiras de luta, com os seus propósitos e, consequentemente, o líder, ele não é aquele que tem o objetivo, a função e a missão exclusivamente de coordenar uma bancada de vereadores. Ele também tem que fazer uma interlocução com a bancada de oposição, ter uma relação diplomática, ter uma relação amigável, para, em muitos casos, tentar, através do convencimento, buscar conciliações, buscar acordos, buscar entendimentos para que matérias importantes de interesse da população natalense possam ser aprovadas de forma célere e evitar o máximo de embates, buscando, através do diálogo e do poder de convencimento, a aprovação de matérias que possam beneficiar a nossa sociedade. E um grande desafio que o senhor terá para o ano de 2020, como líder do prefeito aqui na Câmara, será o de articular a votação e análise do processo de revisão do plano diretor da cidade. Vai ser um período também bem árduo, essa expectativa para 2020 do plano diretor? Vai ser um momento bastante esperado, né, por toda a população natalense. O processo de revisão do plano diretor da cidade do Natal já deveria ter ocorrido e, consequentemente, a cidade hoje está parada sob o ponto de vista do desenvolvimento econômico, social, da geração de oportunidades, do desenvolvimento do próprio turismo. E esta revisão do plano diretor vai proporcionar o impulsionamento do nosso comércio, da indústria hoteleira, da infraestrutura para receber o turista na nossa cidade e também do mercado imobiliário, né? Haja visto que áreas como a própria Zona Norte de Natal vai ter uma perspectiva de crescimento, de novos empreendimentos. Isso gera emprego, gera renda e gera qualidade de vida para a população. Vereador, e de uma forma geral, nesse ano de 2019, né, nessa função que, como eu falei, que o senhor ocupa em nome da Prefeitura de Natal, o senhor avalia que foi um trabalho positivo realizado ao longo do ano? Assim, a Câmara realmente manteve esse diálogo de consenso maior com a Prefeitura? Exatamente, nós conseguimos ter uma relação muito amigável entre os vereadores, nós conseguimos aprovar matérias importantes para a cidade do Natal. Tivemos aí a discussão da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, que foi um grande avanço para quem quer empreender e facilitar, diminuir a burocracia na nossa cidade. Eu tive a honra de ser o relator desse projeto de lei, inclusive apresentando 12 emendas a ele. Nós tivemos aí a votação do orçamento da lei orçamentária anual, da LOA de 2020, aprovada de uma forma bastante célere, apesar de termos tido um recorde de emendas apresentadas pelos vereadores, mais de 400 emendas apresentadas, e conseguimos, dentro do diálogo, consensualizar a grande maioria e convencer os vereadores a retirar aquelas que, porventura, pudessem trazer algum transtorno sob o ponto de vista administrativo, orçamentário, financeiro ao município. E, com isso, aprovamos em apenas 2 sessões a Lei Orçamentária Anual de 2020, a LOA de 2020, com essa quantidade enorme de emendas, ou seja, são ajustes, são aprimoramentos que os vereadores propõem através dessas emendas e que, consequentemente, representam
os anseios da população natalense. O senhor citou aí esses assuntos que mobilizaram a Câmara Municipal, mas também um outro que mexe com a rotina da cidade, diz respeito à licitação do transporte público, que a Câmara também, no início deste ano de 2019, também avaliou, né, alterações, fez novas votações e está nesse aguardo para 2020 também sair essa licitação. Exatamente. A Prefeitura havia feito um primeiro processo licitatório, já em decorrência de uma lei aprovada pela Câmara, mas, infelizmente, não houve nenhuma empresa no Brasil que se habilitasse a participar desse processo licitatório, dadas as exigências, os critérios que foram estabelecidos nessa lei. Então, por 2 vezes esse processo licitatório foi deserto e a Câmara precisou fazer um novo ajuste, uma readequação, um novo projeto de lei da licitação do transporte público coletivo da nossa cidade, que foi aprovado e agora já aguarda os encaminhamentos finais da Prefeitura para o lançamento desse novo edital. Vereador, agora mudando de assunto, apesar de todos esses desafios como líder da Prefeitura na Câmara, o trabalho do seu mandato não para, né? O senhor é reconhecido aqui na Câmara Municipal por ter uma produção legislativa pujante e nesse ano de 2019, mais de 15 leis sancionadas de iniciativa do senhor, parte delas, inclusive, dizendo respeito à defesa do consumidor. Há uma lei aqui, nesse balanço, que o senhor faz, né, das proposições aprovadas nesse ano, que diz respeito sobre a obrigatoriedade dos bancos e agências bancárias disponibilizarem pessoal suficiente para atender a demanda, para acabar com esse tempo longo de espera. É isso mesmo? Exatamente. Nós tivemos uma experiência prática quando fui diretor-geral do PROCON Municipal do Natal e identificamos que a lei existente, que determina um tempo máximo de espera nas filas dos bancos de 30 minutos em dias normais e 45 minutos em vésperas de feriado e pós-feriados prolongados, ela, na prática, não estava mais sendo adequada. Haja visto que era uma lei que destinava esse tempo máximo de espera apenas para as filas dos guichês do caixa. Sim. E hoje, pouquíssimas pessoas utilizam o caixa convencional. As pessoas hoje fazem operações pela internet, pelo telefone celular, nos próprios caixas eletrônicos e, consequentemente, buscam as agências para resolver outras demandas, como um cartão de crédito clonado, uma cobrança indevida, um problema de um financiamento, de um cheque especial e assim por diante. E esses tipos de atendimentos não estavam incluídos na questão do tempo máximo de espera. Sim. Então, nós fizemos uma alteração nesta lei, ampliando para todo e qualquer tipo de atendimento bancário, inclusive para correspondentes bancários e casas lotéricas. Então, nós fizemos uma atualização nessa lei que deu agora uma condição dos órgãos de fiscalização, sobretudo o PROCON, de fiscalizar, autuar, multar e exigir um atendimento diferenciado com dignidade e respeito aos consumidores. Muito importante mesmo, porque a população, de uma forma geral, paga taxas altíssimas aos bancos para manutenção de conta, enfim, administração de cartão de crédito, precisa de um atendimento realmente de maior qualidade. E outra lei também em defesa do consumidor diz respeito ao funcionamento dos estacionamentos privativos com fixação de placas informativas. Mas que informação é essa que essas placas devem conter? Nós sabemos que é muito comum estacionamentos da nossa cidade fazerem uma divulgação equivocada quanto ao direito do consumidor. Ou seja, era muito comum encontrar informações e placas dizendo: não nos responsabilizamos por eventuais danos ou furtos ocorridos neste estacionamento. Assim como também, em alguns shoppings da cidade, a obrigatoriedade de pagar uma multa pela perda do ticket do estacionamento. Sim. Então, são duas práticas extremamente abusivas contra o consumidor. Uma delas, inclusive, já pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que editou uma súmula vinculante de número 130, que diz que é responsabilidade objetiva dos estacionamentos, dos estabelecimentos comerciais, se responsabilizar por eventuais danos ou furtos nos veículos que estão sob a sua guarda. Assim como também
é uma prática abusiva, né, uma exigência de uma vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, cobrar uma multa pela simples perda de um ticket, mesmo que o consumidor esteja comprovando que é o proprietário do veículo, que é detentor, está com os documentos do carro, com a sua habilitação e etc. E bastava que assinasse um termo, mas havia essa cobrança abusiva e indevida. Então agora, com esta nossa lei, os estacionamentos são obrigados a colocar já nas cancelas, nos guichês de pagamento e em outros locais de fácil visualização, inclusive com o tamanho já pré-definido pela própria lei, informando que o consumidor não é obrigado a pagar essa multa caso perca o ticket e também que o estacionamento é responsável sim por qualquer dano ou furto ocorrido no seu estacionamento. Ainda nesse tema da questão do estacionamento, esse ano também houve uma mobilização em torno da gratuidade de estacionamento para pessoas idosas, pessoas com deficiência. Essa lei realmente ela tem que vigorar. Houve uma disputa até judicial sobre esse assunto para derrubar esse direito. Se conseguiu provisoriamente, mas o senhor também esteve envolvido nessa iniciativa. Exatamente. Existia, é um abuso? Como é que o senhor avalia essa situação? Existia já uma lei estadual que criou essa gratuidade para idosos e para deficientes físicos nos estacionamentos da cidade de Natal e que exigia a apresentação de um cartão emitido pelo Detran. Porém, como nós sabemos que o trânsito é municipalizado e que a própria STTU tem essa prerrogativa, tem essa responsabilidade de emitir esses cartões de estacionamento para idosos e deficientes, nós fizemos uma nova lei municipal concedendo essa mesma gratuidade, mas atrelando ao cartão emitido pela Prefeitura do Natal através da STTU. Até porque estava havendo negativa por parte de alguns estacionamentos de Natal de aceitar este cartão do idoso ou do deficiente emitido pela Prefeitura. Então nós fizemos essa nova lei, ela está em vigor, porém houve um questionamento judicial das empresas administradoras de estacionamentos da cidade, alegando a inconstitucionalidade da lei, alegando que haveria uma afronta ao princípio constitucional da livre iniciativa, da livre concorrência, etc., e que não poderíamos legislar sobre essa temática, né? Nós entendemos que há segmentos da nossa sociedade que são amparados pela nossa Constituição Federal, né? Sobretudo pessoas idosas, o próprio Estatuto do Idoso, pessoas com deficiência, e entendemos ser uma lei que deve sim prevalecer e beneficiar esse segmento de pessoas da nossa sociedade. Então estamos acompanhando de perto, junto à Procuradoria da Câmara Municipal e do município, lutando pela viabilidade desta norma. Vereador, e agora falando em trânsito, na verdade, para o bem, vamos assim dizer, dos motoristas, o senhor também foi autor de uma lei que isenta as multas aplicadas no período especialmente da madrugada. Por que essa preocupação e por que os motoristas não devem pagar multas por avanço de semáforo nesse período? Nós sabemos que há um crescimento absurdo do índice de violência em todo o Brasil e no Rio Grande do Norte, em Natal, não é diferente. E, consequentemente, observamos que muitas pessoas ficavam temerosas em cruzar o semáforo durante a madrugada, e com medo de sofrer uma sanção, a aplicação de uma multa, e colocava em risco a sua própria vida num período em que o trânsito praticamente não existe na cidade. Então, entre as 23 horas e as 5 horas da manhã, de acordo com essa nossa lei apresentada, aprovada e já em vigor na cidade do Natal, fica proibida a aplicação de multa, desde que o condutor do veículo observe, ultrapasse esse semáforo vermelho com uma velocidade máxima de 30 km por hora, para evitar qualquer tipo de acidente, mas que ele não se exponha durante este período da madrugada a eventuais assaltos, a delitos que possam acontecer a essas pessoas que
às vezes voltando de um hospital, voltando de um evento, de uma formatura, de um casamento, ou socorrendo uma pessoa durante a madrugada, que possa, ou vindo de um aeroporto, por exemplo, né, que possa ser beneficiado por esta lei, tendo a tranquilidade de ultrapassar esse semáforo sem o risco de ser multado por isso. Vereador, também foi motivado, enfim, por dar mais segurança à população natalense, a iniciativa de exigir que as empresas identifiquem os funcionários que realizem serviços que precisem ir até a casa das pessoas, como, por exemplo, verificar o medidor, né, de energia, o medidor da água. É por segurança mesmo também. Exatamente. Nós sabemos que hoje é muito comum o próprio consumidor demandar a vinda de funcionários das empresas de TV por assinatura, de internet, para consertar ou identificar alguma falha na prestação desse serviço, ou até mesmo um eletrodoméstico, como uma geladeira que tem algum problema, que esteja na garantia, assistência técnica, precisa fazer uma visita, um ar-condicionado. E às vezes, muitas das vezes, esse funcionário, esse empregado desta empresa que presta esse tipo de serviço precisa entrar no imóvel, às vezes até nos quartos das pessoas, para executar esse tipo de serviço. Então, às vezes são pessoas idosas que estão sozinhas em casa, são menores de idade que estão em casa, e pessoas podem se aproveitar disso, informando, alegando serem funcionários de empresa, às vezes se apresentam até com fardamento ou com crachás falsos para entrar na casa das pessoas e cometer delitos. Então, essa nossa lei obriga as empresas prestadoras de serviço a informarem o nome e os dados daquele funcionário que vai entrar na casa do consumidor. É uma medida de segurança. E, vereador, agora do ponto de vista de prevenção da vida das pessoas, principalmente para quem frequenta clubes, né, aquáticos, o senhor também teve a iniciativa de apresentar uma lei exigindo que esses espaços disponham de bombeiros civis. Como é que chegou essa demanda ao senhor para motivar a elaboração dessa lei? Nós sabemos que em Natal há diversos clubes, há instituições, associações e congêneres que têm piscinas e que, consequentemente, não oferecem a devida segurança, sobretudo a crianças que frequentam esses ambientes. Nós tivemos um caso concreto e real que aconteceu aqui na cidade do Natal, de uma criança chamada Ana Tereza Jacome, que inclusive leva o nome da lei a pedido da própria família, e que obriga a contratação desses profissionais salva-vidas nesses estabelecimentos. A pequena Ana Tereza Jacome morreu vítima de um afogamento pela falta de primeiros socorros aqui na cidade do Natal. Então, procurado pela própria família, nós tivemos essa iniciativa. E hoje é uma lei que previne e salva a vida de muitas pessoas, independente de ser criança, mas às vezes até um idoso que escorrega na beira de uma piscina, bate a cabeça, tem algum problema, que essa prestação dos primeiros socorros termina sendo algo muito importante e valioso para salvar a vida dessas pessoas nos primeiros momentos, até que chegue o serviço de emergência do SAMU. Atrelado até mesmo a essa pauta, o senhor apresentou uma outra proposta sobre a regulamentação da atividade dos bombeiros civis. Essa categoria, ela vinha perdendo direitos. Como é que é essa situação e o que é que essa lei assegura para eles? Nós sabemos que há diversas instituições, estabelecimentos comerciais que demandam a existência de um profissional dessa área, dos bombeiros civis. Como, por exemplo, os shoppings. Nós tivemos recentemente um pequeno incêndio num dos maiores shoppings aqui de Natal, que gerou um tumulto, uma correria gigantesca, às vezes alguma manifestação de pessoas nas proximidades dos shoppings, um assalto, uma troca de tiros, tudo isso demanda a presença não tão somente de seguranças e de vigilantes, mas também dos bombeiros civis, que são pessoas capacitadas para esse tipo de operação de salvamento e até de prestação de primeiros socorros, de combate a incêndio, etc. Então nós temos aí hotéis,
nós temos shoppings, nós temos boates, nós temos grandes eventos que ocorrem na cidade, né, como o Carnatal e tantos outros, que tem um número enorme de pessoas que frequentam e que, consequentemente, precisam da presença desses profissionais. Então, esta nossa lei assegura a contratação dos profissionais, dos bombeiros civis, que prestam um serviço importante e que dá uma segurança, que previne acidentes, que salva vidas, né, e que dá tranquilidade a quem frequenta esse tipo de estabelecimento na nossa cidade. Vereador, e na área da saúde pública, o senhor também resolveu criar um projeto que já virou lei, instituindo o mês de setembro como o Setembro Verde. Que campanha, que mobilização é essa? Nós sabemos que hoje há uma dificuldade enorme da população que precisa de uma doação de órgão. Então, é uma fila e as pessoas muitas vezes têm uma certa ignorância ou desconhecem os procedimentos da doação dos órgãos. E essa campanha é uma campanha que visa fazer um trabalho educativo, um trabalho de conscientização, um trabalho de convencimento para que as pessoas possam se dispor a doar os seus órgãos e a salvar vidas de muitas pessoas que estão aí na fila de um transplante, aguardando um doador. Então, eu acho que é uma iniciativa importante e essa divulgação, esse trabalho de conscientização feito pelo Poder Público Municipal, nas escolas, nos estabelecimentos públicos da nossa cidade e também através de parcerias com a iniciativa privada, vai também salvar a vida de muitas pessoas. Vereador, e agora, desse ponto de vista da relação do poder público com a iniciativa privada, o senhor foi autor de uma proposta que cria um programa de boas práticas de gestão que as empresas que forem contratadas em licitações pelo município devem adotar. Por que isso? Nós sabemos hoje que o estabelecimento do compliance como uma metodologia de trabalho através de ferramentas que visam ter mais controle, ter mais austeridade, ter mais transparência com as contas públicas e inclusive dentro das próprias empresas também da iniciativa privada, tem sido uma tendência enorme, tem crescido muito no Brasil. Então, nós entendemos que através dessas boas práticas, através desse trabalho, da utilização de ferramentas do compliance nas empresas que prestam serviço ao município, nós vamos ter sim um controle, uma fiscalização, uma pré-auditoria, uma espécie de controladoria prévia para evitar desvios, não só financeiros, mas de conduta também dessas empresas. Então, acho que é uma medida que vai ajudar ao poder público a ter um controle mais efetivo através de boas práticas de gestão de quem contrata, de quem é contratado pelo poder público municipal. Vereador, e além dessa vasta produção legislativa aqui que a gente já vem falando há pouco sobre isso, sobre essas suas várias propostas e leis que estão em vigor, o senhor também procura estabelecer essa proximidade com os natalenses, com as comunidades, ouvir as demandas da população. E neste sentido, o senhor também apresentou durante a votação da Lei Orçamentária Anual de 2020 emendas, né, para procurar contemplar essas necessidades, né? Emendas de que natureza o senhor apresentou nessa votação no fim do ano? Nós apresentamos emendas em diversos órgãos do município, assegurando a reserva de valores para ações que foram discutidas, que foram apresentadas em diálogos, conversas, visitas em loco às mais diversas comunidades de Natal. Então, são emendas que garantem a reforma de quadras de esporte, de campos de futebol, de áreas de lazer, de praças e logradouros públicos da nossa cidade. São emendas que garantem a drenagem e a pavimentação de algumas ruas e vias da cidade do Natal, que são totalmente desprovidas dessa infraestrutura. São emendas que garantem a qualificação profissional das pessoas através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, a SENTAS, onde nós destinamos recursos para esses cursos de qualificação e inserção no mercado de trabalho,
porque nós sabemos que o índice de desemprego é altíssimo e que há uma dificuldade, sobretudo da juventude e daquelas pessoas até mais idosas, que não têm condição de entrar, de ingressar ou de regressar ao mercado de trabalho pela falta de qualificação. Então, tanto os cursos de qualificação profissional quanto a condição de aprender uma nova profissão para empreender, como nós tivemos agora recentemente um exemplo de uma dona de casa que aprendeu a fazer vassouras com garrafa PET e já abriu o seu próprio negócio, a sua fábrica de vassouras em casa, está vendendo ali para os mercadinhos do bairro onde mora. Muito interessante. Então isso já gera emprego, gera renda e dá uma capacidade de empreender para quem não tem uma profissão. Então nós apresentamos emendas dessa natureza, né, na área do esporte, na área da formação, da qualificação profissional, na área da saúde, na área das academias da terceira idade, das praças, da drenagem, da pavimentação. Então, de fato, atendendo a essas demandas, a esses anseios e essas reivindicações de diversas comunidades de Natal. Vereador, agora só para a gente encerrar aqui o nosso programa com esse balanço aí da sua atuação na Câmara Municipal, tanto dentro do seu mandato, né, como vereador, e também nessa função de líder da Prefeitura na Câmara. Gostaria que o senhor falasse aí das suas expectativas, né? Quais são esses projetos que o senhor tem também para 2020? Nós temos uma expectativa extremamente positiva, até porque será o 4º ano do nosso mandato, é o último ano deste nosso primeiro mandato, com uma condição diferenciada da experiência adquirida, né, ao longo desses últimos 3 anos, com a possibilidade de apresentar novos projetos de lei, inclusive alguns já em tramitação, aptos a serem discutidos e aprovados no ano que vem, como esse que nós acabamos de citar, das boas práticas e do compliance pelas empresas, e também da discussão e aprovação de iniciativas vindas do Executivo, como o próprio Plano Diretor da cidade do Natal. Acho que foi o plano diretor mais democrático e mais discutido, tanto pela Câmara Municipal quanto com a sociedade, com as instituições da sociedade civil organizada que vem participando, discutindo e propondo essas alterações da revisão do plano diretor. Então, esses serão os maiores desafios para 2020. Ok, então eu faço aqui um desejo em nome da TV Câmara, de toda a equipe e também, certamente, de todos os natalenses, de que seja realmente um ano bem proveitoso em prol, né, de novos benefícios, novas conquistas para a capital potiguar. Nós agradecemos a disponibilidade da TV Câmara, é uma grande oportunidade de prestar contas do nosso mandato, fazer com que a população conheça mais sobre as nossas ações, os nossos projetos, as nossas leis, as nossas iniciativas e também de nos colocar à disposição para que através das nossas redes sociais, através dos nossos contatos, a população possa interagir, possa fazer um mandato participativo junto conosco, propondo e ajudando a construir uma Natal cada vez melhor, mais desenvolvida, mais humana, mais solidária, com mais qualidade de vida para o povo natalense. Então, recado dado aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho, vereador. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. E esta edição do Com a Palavra fica por aqui. A você de casa, continue ligado na nossa programação com outras informações dos outros parlamentares que também têm um balanço de atividades a apresentar. Ao longo da nossa programação, você confere novos programas e também outras edições sobre áreas culturais, sobre novos aspectos da nossa cidade natal, que sempre a TV Câmara traz para você. Eu fico por aqui. Até o próximo programa.